Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessiri Awodele, Shonmi Opeki Zarcel, e eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto bem bacana com vocês que acompanham os nossos vídeos. É a respeito dos oráculos dentro da religião tradicional iorubá. É importante dizer que em terra iorubá, na Nigéria, cada orixá tem o seu próprio oráculo, ou os seus oráculos. Por um exemplo, no caso do orixá chamado Orunmila, ele possui o Ikin-Ifá como seu principal oráculo, o próprio Opele-Ifá, o Orogbo e o Obi como sistema de consulta, para que nós possamos ouvir desse orixá as suas informações, as suas mensagens, ter acesso à sua sabedoria, às suas recomendações. No caso, por exemplo, do orixá chamado Obatalá, nós temos principalmente os 16 búzios, chamado Orixá Dida. Os 16 búzios é o principal oráculo do culto de Obatalá, mas nesse culto também pode ser utilizado em algumas circunstâncias o Orogbo, o próprio Obi. Em alguns casos, o próprio Igbim, ainda vivo, é utilizado para consultar esse orixá, enfim. E outros orixás, como no caso de Ogum. Ogum já não utiliza em terra iorubá os 16 búzios como oráculo, mas ele pode utilizar o Orogbo, o Obi, inclusive determinadas partes do inhame são utilizadas para consultar Ogum no momento da oferenda. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Com a finalidade de esclarecer para você que acompanha o nosso canal a respeito de uma seguinte questão. Não existe, do ponto de vista iorubá, o melhor ou o pior oráculo. O que isso quer dizer? Não podemos considerar o Ikin ou a Opele-Ifá, por terem 256 Odu, melhores oráculos que, por exemplo, os 16 búzios, que têm acesso a 12 Odu dentro de 17 possibilidades de queda. Nós não podemos considerar o Ikin e o Opele superior. Nós podemos considerar que o Ikin e o Opele dão acesso a 256 possibilidades, sendo que o Erindilogum, o Orixá Dida, o jogo de 16 búzios, dá acesso a 12 manifestações dentro de 17 possibilidades de queda. Mas isso não significa que um é melhor ou mais completo que o outro. Não. O que depende, na realidade, para que nós possamos julgar a eficiência de um oráculo, não é tanto o instrumento, e sim o conhecimento do sacerdote que está manipulando. No caso do Ikin, do Opele e dos 16 búzios, seja o Babalaú ou o Babá Olorixá ou Ayá Olorixá que vai utilizar o oráculo na consulta, ele precisa ter um conhecimento profundo a respeito do que nós chamamos de Itan ou Essé, que são os versos do Odu. Seja os 16 búzios ou Ikin Opele-Ifá, eles utilizam desses versos que devem ser memorizados pelo sacerdote para que possa ser realizada a interpretação no momento da consulta oracular. Isso é algo extremamente importante de ser compreendido. O Odu, ele não é apenas um conjunto de palavras-chave que o sacerdote tem que memorizar essas palavras para realizar a consulta. Ele precisa ter um conhecimento profundo dos versos. Isso nesses três principais oráculos, os 16 búzios, o Ikin e o Opele-Ifá. Já no Orogbo, aí é por possibilidade de queda. De acordo com a quantidade de Orogbo utilizado, vai ser lançado ao chão, e de acordo com a quantidade de faces para cima ou para baixo, o sacerdote também vai interpretar a mensagem daquele orixá para a pessoa, e assim funciona também, inclusive, na utilização do Obi. Além disso, o sacerdote, através de perguntas bem elaboradas e específicas, pode identificar se tem alguma positividade chegando para a pessoa, se tem alguma negatividade, o que pode ser feito para se neutralizar algo negativo ou o que pode ser feito para se atrair algo positivo, e isso em todos os oráculos, seja no Ikin no Opele, seja nos 16 búzios e também no Obi e no Orogbo. Eu falei aqui da utilização do Igbim, que é um caracol gigante que nós utilizamos como oferenda para algumas divindades. Principalmente no culto de Obatalá, esse caracol pode ser utilizado ainda vivo para consultar essa divindade de uma forma específica, no qual o indivíduo é treinado e preparado para utilizar.
No culto de Ogum eu falei a respeito da utilização de algumas partes do inhame, que são lançadas ao chão para que possa se identificar também no ritual algumas mensagens dessa divindade. Isso também tem que ser feito de uma forma muito bem elaborada. O indivíduo precisa conhecer o significado disso e compreender como isso realmente é feito. Não basta pegar as partes do inhame e sair lançando e achando que isso vai significar algo. Precisa ter o conhecimento, a vivência para se realizar isso de uma forma consciente. Existem outros elementos que podem ser utilizados como oráculo. Por um exemplo, a pimenta da costa, o atari. Ele tem uma forma específica de ser aberto e vai aparecer 3 partes dele. Essas partes serão divididas. Essas partes lançadas ao chão também podem codificar mensagens. Isso é realizado no culto de várias divindades em terra iorubá pelos seus sacerdotes, principalmente no momento da utilização do atari como oferenda. Também é importante dizer que existe a necessidade da pessoa ter um conhecimento profundo de como realizar isso, para simplesmente não pegar o atari e sair lançando, acreditando que ela pode, da própria cabeça, criar um sentido ou um significado para essas quedas. Existe um outro oráculo que é utilizado em terra iorubá, que se chama Nyoson, ou Orixá Pepe. É uma esteira que responde por vibrações, perguntas de sim ou não. Essa esteira, além disso, ela aponta objetos, pessoas, direções, enfim, é um ser espiritual materializado numa esteira, preparada e sacralizada, utilizada por sacerdotes que têm o conhecimento para usá-la. Essa esteira é constantemente alimentada mediante aquilo que ela solicita de oferenda e também utilizada como oráculo para auxiliar o ser humano nas soluções dos seus problemas. É importante dizer que essa esteira, para ser utilizada, precisa também de um conhecimento profundo do sacerdote que vai manipulá-la. Não basta pegá-la e achar que ela vai responder as perguntas sem um critério. Existe a necessidade de ter o conhecimento de como evocar esse ser espiritual e de como também direcionar as questões e interpretar os seus movimentos e a forma como ela vai responder às indagações das pessoas. Esses oráculos todos em terra iorubá são utilizados para diversas finalidades, e a finalidade desse vídeo é esclarecer a você que está assistindo que, independente de qual seja o oráculo, todos são importantes dentro do contexto no qual eles são utilizados. Os sacerdotes de Orunmila vão preferir utilizar sempre o Quinhopelé. Os sacerdotes de outros orixás que usam os 16 búzios vão preferir usar os 16 búzios. E assim como terão aqueles que vão preferir o Obi, o Orogbo, o Atare, o Ixu, que é o Inhame, o Igbim, alguns o Orixá Pepe, enfim, não importa. Aí é uma questão de preferência, mas não significa que um é melhor ou mais completo, ou mais importante, ou mais antigo que o outro. Todos estão inseridos dentro de um mesmo contexto religioso, dentro de uma mesma manifestação cultural, que é sim Orixá Ibilé e Xexelagbá, a religião tradicional iorubá. Nós não podemos perder tempo discutindo e debatendo qual desses oráculos é o mais profundo, é o melhor, é o mais importante, enquanto nós não compreendermos que o importante na realidade é investir na busca do conhecimento real para que pessoas possam estar realmente aptas e preparadas a utilizarem esses oráculos com conhecimento profundo e de fato, e não apenas com um conhecimento superficial. Qualquer pessoa com conhecimento básico a respeito de um oráculo vai consultar um oráculo de uma forma muito limitada. Agora, uma pessoa com um conhecimento profundo, esse oráculo vai ter maior alcance para auxiliar o indivíduo nas respostas das suas indagações. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar também a respeito de algo que pouco é falado no Brasil, a respeito do que os iorubá chamam de Orocan, que são as pessoas que pode se traduzir como clarividentes, que são aquelas pessoas que nascem com um dom de não terem a necessidade de utilizar um oráculo para terem revelações espirituais. São raros os casos, mas essas pessoas existem. Em terra iorubá elas são identificadas porque na maioria das vezes elas usam um colar contendo um búzio. Isso significa o quê? Que elas são Orocan, são pessoas que olham para as pessoas e conseguem identificar os problemas que elas estão vivendo,
falando o que elas podem estar fazendo para solucionar esses problemas sem a necessidade de usar um oráculo. Nem todo ser humano é um oráculo, nem todo ser humano é um clarividente. Quem tem esse dom de fato, realmente nasce com isso, não é algo que pode ser adquirido através de ritual, de magia, comprado, enfim. É um dom que a pessoa nasce e que a pessoa, é lógico, passando por um processo de treinamento, de formação, vai saber lidar melhor com isso e utilizar de modo que a beneficie e beneficie as pessoas que confiarem nela. Então, tudo isso que eu abordei são oráculos utilizados em terra Yorubá, e talvez existam vários outros. Existem mulheres nigerianas que fazem previsões, mulheres iorubás, com água, seja com copo, seja com uma bacia, enfim, existem vários tipos de consultas oraculares na terra Yorubá dentro do contexto da espiritualidade desse povo. A gente, ao invés de perder tempo discutindo qual é melhor ou qual mais profundo ou qual mais importante, poderíamos investir buscando ter um conhecimento cada vez mais profundo em relação a algum deles, respeitando todos aqueles que existem dentro dessa tradição. Lembrando que nós, que somos praticantes do culto de orixá, devemos lutar pela preservação e pela manutenção dessa cultura, e não pela divisão dela, separando as coisas. É extremamente importante que você que está me assistindo tenha a compreensão a respeito disso. Eu poderia ficar aqui 10 horas falando disso, porque é assunto que daria para a gente fazer uns 30 vídeos. Mas para que não fique muito cansativo para você que está me assistindo, eu vou encerrar por aqui. Deixando um recado, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida e o seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber as notificações sempre que a gente colocar um novo vídeo. Toda quarta e todo domingo, sempre que possível, a gente vai estar colocando um vídeo novo aqui no canal para poder estar interagindo com você. E se você quiser conhecer o nosso trabalho pessoalmente, basta enviar mensagem no WhatsApp do número 11 95073 9466. 11 95073 9466. Via WhatsApp, o pessoal que cuida da agenda do templo transfere para vocês todas as informações que são importantes para que vocês possam estar conhecendo o nosso trabalho pessoalmente, tá bom? Queridos, e um recado antes de finalizar o vídeo: a gente atende tanto em Cotia, a região metropolitana aqui de São Paulo, como toda semana a gente está atendendo lá em São Paulo, perto do Butantã. E aí vocês podem se informar sobre isso tudo com o pessoal que cuida da agenda. Obrigado pelos olhos e ouvidos atentos, nos vemos em breve. Um grande abraço, Siriô. Tchau, tchau.